Olá, paz e alegria. Hoje é dia 2 de maio e vamos recordar a memória de Santo Atanásio de Alexandria, bispo e doutor da igreja. Santo Atanásio, um dos padres da igreja, que a gente chama, os grandes teólogos dos primeiros séculos da nossa igreja. Ele que vai ser considerado, tanto no Oriente como no Ocidente, como uma das colunas da nossa fé, uma das colunas da defesa da presença de Jesus em nosso meio, do Verbo encarnado, do Deus que se fez carne. Jesus verdadeiramente Deus. A ideia fundamental de toda a luta teológica, de toda a defesa de Atanásio era justamente isso. Deus está perto de nós. Deus se fez próximo. Deus se encarnou. Jesus é Deus. O Deus que está ao nosso lado, o Verbo encarnado do Pai, que está ao nosso lado, que traz para nós a presença de Deus. Por isso, através de Jesus, em comunhão com Jesus, nós unimos-nos ao Pai. Então, é essa defesa da divindade de Jesus que nós vamos encontrar com Santo Atanásio. Então, esse verbo que se fez carne. Nessa época, nesse início, da gente, falando desses primeiros séculos da igreja, se desenvolveu, estou falando do século IV, desenvolveu uma heresia que se chama arianismo, onde se negava a santidade e a divindade de Jesus. Jesus era apenas uma criatura do Pai, não era Deus, não era filho de Deus, não era Deus com Deus, mas era apenas uma criatura, um iluminado, um profeta, mas não era Deus. Então, os discursos de Atanásio, empolgantes, apaixonados, vão mostrar a lucidez da defesa da fé, da presença de Jesus. Apontava todos os erros históricos e dogmáticos do arianismo, defendendo a vitória de Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus. Então, como eu disse, Santo Atanásio nasceu provavelmente em Alexandria, por isso Santo Atanásio de Alexandria, no Egito, por volta do ano 300, início do século IV. Tinha uma boa educação, nasceu de uma família de posses, então teve uma boa educação, e em colaboração com o seu bispo, foi participando dos primeiros concílios, do concílio de Nicéia, depois, na época do imperador Constantino também, ele, para garantir a unidade da igreja. Então, ele foi crescendo na fé, acompanhando o seu bispo, e quando as novas heresias iam surgindo, ele vinha sempre para defender de todas as formas. Os bispos, quando se reuniram em Nicéia, para fazer o símbolo da fé, é o símbolo que a gente lê, aquele bonito, Niceno-Constantinopolitano, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é um dos símbolos mais bonitos e a gente não lê todos os dias, só nas grandes festas. Então a gente vai vendo a figura de Atanásio nesses detalhes também, que chegam até nós. Este texto fundamental, da defesa da nossa fé, da ortodoxia da nossa fé. E quando o bispo Alexandre faleceu, em 328 ele se tornou bispo de Alexandria. E aí, ele continua a sua defesa, da ortodoxia, da verdadeira presença de Jesus, do Deus verdadeiro. Ele vai defender mesmo diante do imperador, porque nessa época a gente vai ver que o imperador aceita as teorias do Ário e vai haver uma grande perseguição contra os cristãos que negavam a heresia de Ário. Então, politizando, a fé. A gente vê isso até hoje, quanta política no meio da nossa fé. Muitas vezes esquecemos de Jesus para nos tornar apenas políticos. Então, essa crise ariana, que o concílio de Nicéia era para ter resolvido, mas com o apoio do imperador, ele vai crescendo. E durante muito tempo, o
o Atanásio vai continuar defendendo. É também dessa época, né, o Santo Antão, que também vai ao concílio para defender a verdadeira fé e a santidade e a presença de Jesus verdadeiramente Deus. Então, contemporâneo de Santo Antão, contemporâneo de todas essas situações, o Santo Atanásio deixa para nós esse testemunho. Dar a vida. Pode ter sido perseguido, pode ter sido caluniado, expatriado e muitas outras formas, mas Deus é Deus e eu não nego. Faleceu no dia 2 de maio do ano 373, por isso hoje, dia 2 de maio, celebramos a sua memória litúrgica. E a gente não pode, né, deixar de falar um pouco das frases importantes de Santo Atanásio. Eu gosto muito de uma que diz assim: se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo. Gente, é o verdadeiro contra o Maria vai com as outras, né? A gente hoje tem de vergonha muitas vezes de dizer, de fortalecer, de firmar a nossa fé. Mas lembra disso, se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo. Aquele que não guardar a fé perecerá para sempre. Ele nos lembra. E aí, depois, né, ele fala, a festa da Páscoa segue-se à festa de Pentecostes, para a qual nos preparamos como de festa em festa, para celebrar o Espírito que já está conosco em Cristo Jesus. É lembrar, né, da beleza da nossa liturgia, de festa em festa, celebramos Cristo Jesus que está conosco. Então, pedindo mesmo a intercessão de Santo Atanásio, para que nós possamos ser defensores da verdade. Se o mundo está contra a verdade, então eu estarei contra o mundo. Santo Atanásio, rogai por nós.